O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira da semana passada, dia 25 de agosto. Aplicativo é condenado a pagar indenização de 1,6 milhão de dólares por violar direitos trabalhistas em Seattle. Então, como a notícia de Seattle, né, pelo fuso horário, ela acabou não entrando no último programa, mas um aplicativo de entrega de comida, né, chamado DoorDash, vai ter que pagar 1,6 milhão de dólares por não ter cumprido as leis trabalhistas municipais em relação a folgas remuneradas, não é nem folga, né? Eu estou usando o termo errado, né? Mas o descanso remunerado em relação à saúde, né? Então, pessoas que fiquem doentes, né? Trabalhadores que fiquem doentes, e também a compensação por horas extras, né? O limite de horas extras que um profissional poderia trabalhar. Então, por conta disso, a empresa vai ter que pagar 1,1 milhão de dólares para 26 mil funcionários, uma outra quantia de $500 mil para 648 funcionários, esses que foram casos mais graves, e 8.500 dólares em multas para a cidade. Tá? Muitos desses funcionários são, inclusive, né, entregadores, tá? E esse é o tipo de notícia, né, que é sempre interessante da gente repercutir, porque vira e mexe essas discussões também existem no Brasil, né? O motorista de aplicativo, né, muitos deles que nos ouvem, inclusive, um abraço para todos vocês, né? O motorista de aplicativo, ele é funcionário da empresa, ele não é? Ele tem direito trabalhista, não tem? Quais que tem? O entregador, né, do aplicativo, como é que é? Então, é o tipo de notícia que dialoga muito com a situação brasileira. Passando por outras notícias internas nos Estados Unidos, meu caro Matias. No último dia 26, no último sábado, tivemos um ataque em Jacksonville que deixou 3 homens negros mortos, tá? Na qual o terrorista, né, nesse caso, era um homem branco de 21 anos de idade que tirou a própria vida e deixou um manifesto anti-negros, tá? Ou seja, foi um ato racista. Também nos Estados Unidos, no último dia 30, tivemos o maior público registrado em um evento esportivo feminino, tá? Já que o Memorial Stadium ficou lotado com 92.003 pessoas para ver o time de vôlei de Nebraska, que é 5 vezes campeão nacional, derrotar Omaha por 3-0, tá? No caso, o Nebraska Cornhuskers. Lembrando que o Memorial Stadium, em sua capacidade máxima, é considerada a 3ª maior cidade do estado de Nebraska. Só fica atrás de Omaha e Lincoln, justamente. E para quem não tiver entendido direito, né, procure as imagens, foi um jogo de vôlei no meio do gramado, né, em céu aberto. Tá? O estádio geralmente recebe partidas de futebol americano. Exatamente. Então, foi um jogo de vôlei. Lembrando que o maior público de um jogo de vôlei foi no Maracanã, né? Na década de 1980. E superou um recorde justamente que era de 2014, de 91.585 pessoas. Então, aí o maior público de um evento esportivo feminino na história. Na Flórida, infelizmente, cerca de 300 mil casas continuam sem energia elétrica após a passagem do furacão Idália. Um abraço a todos os nossos ouvintes que estejam na Flórida. E, finalmente, uma outra notícia que, aparentemente, né, muita gente levou como meme, né, tal, mas que é uma notícia que pode ter um impacto muito grande. O que aconteceu? O líder republicano no Senado dos Estados Unidos, o Mitch McConnell, ele, semana passada, ele ficou ali cerca de 30 segundos
né, paralisado durante uma entrevista coletiva. E isso aconteceu de novo essa semana, tá? Quarta-feira, dia 30, ele estava num evento na Câmara do Comércio de Kentucky, tá? Ele tem 81 anos de idade e ele ficou cerca de 30 segundos completamente paralisado. Então, muito se especula como é que estaria ali a saúde dele, né? E ele é o líder dos republicanos no Senado, tá? Então, é uma questão que pode ter também um impacto político. E é uma coisa que a gente já comentou aqui, né? A política nos Estados Unidos atualmente está passando por uma fase de um grande protagonismo de políticos em idade bastante avançada. Hoje nós temos o presidente mais velho da história do país, dos Estados Unidos. Se confirmar, né, uma futura eleição entre Joe Biden e Donald Trump, teremos esse recorde mais uma vez quebrado, independente de quem ganhar. Recentemente, né, a Nancy Pelosi era a líder da Câmara dos Deputados mais idosa também, então é uma questão geracional, né, nos Estados Unidos, o fim da geração com perdão do meme, né, dos boomers, né, dos baby boomers justamente. Mas ninguém chama de gerontocracia. Pois é, mas talvez poderia chamar. E assim, claro, é um assunto de saúde complicado, enfim, potencialmente complicado, mas eu vi um tweet que eu não posso não comentar com os nossos ouvintes, não é de autoria minha, tá? Mas que é o fato do seguinte, o Mitch McConnell tem a mesma idade que o Mick Jagger. E aí você se pergunte, uma vida de sexo, drogas e rock and roll realmente pode ser prejudicial à saúde? Né? E tá aí o que, né? A gente tem que pensar no mundo que a gente vai deixar pro Kate Richards, gente. Duas notícias da última segunda-feira, dia 28 de agosto. Irã diz que chegou a acordo com o Iraque sobre rebeldes curdos. Nós tivemos uma visita do ministro de Relações Exteriores do Irã ao Iraque essa semana e os dois governos anunciaram um acordo para que rebeldes curdos do norte do Iraque, né, que sejam eventualmente desarmados, né, e sejam retirados da região. Tá? O governo de Bagdá também teria concordado em impedir bases curdas, né, na região que hajam além de suas fronteiras. Lembrando que a Turquia fez pressão similar semana passada, né? Porém, os grupos que a Turquia... É muito curioso isso, porque vamos lembrar, nós temos curdos dentro da Turquia, inclusive são a maior minoria dentro da Turquia, mas nós também temos curdos no Irã. Os grupos que o Irã considera uma ameaça são outros grupos que não os que a Turquia considera uma ameaça. Tá? São alinhamentos ideológicos diferentes. Tá? A gente está falando de uma população de milhões de pessoas. Nem todos os grupos curdos, gente, são iguais. Né? Nós temos o governo do Kurdistão Regional Iraquiano, que é um governo bem mais à direita do que... enquanto nós temos, por exemplo, a Confederação de Rojava na Síria, que é anarquista. Tá? Nós vamos ter o PKK, que é socialista, digamos assim. Nós vamos ter grupos curdos ligados ao movimento monarquista iraniano. Tá? Mas aí tivemos esse anúncio e vamos ver se será implementado. Também no Iraque, meu caro Matias, 3 terroristas foram executados essa semana. Porque eu digo terroristas? Porque eles foram condenados no caso do Ataca-Bomba em 2016, né, que deixou centenas de mortos, né, justamente naquele grande Ataca-Bomba lá no início do xadrez herbal, na região do mercado de Carrada, em Bagdá, justamente. Tá? Do Iraque, nós cruzamos a fronteira com a Síria, tá? Rapidamente. Primeiro, tivemos uma visita de políticos dos Estados Unidos à região noroeste da Síria, tá? Incluindo 3 deputados republicanos. É a primeira visita de políticos dos Estados Unidos, políticos do Congresso dos Estados Unidos, à Síria, desde uma visita de uma delegação chefiada pelo finado senador John McCain em 2017. Tá? Eles foram para as regiões que são justamente controladas pela oposição síria e também pelos grupos curdos que se opõem ao Assad. Falando nisso,
o Hayat Tahrir al-Sham anunciou que vai retomar suas ofensivas contra o governo sírio. O que é o Hayat Tahrir al-Sham? Vamos lembrar, é a antiga Al-Qaeda na Síria. Tá? Não é a oposição moderada apoiada pelos Estados Unidos. É talvez, potencialmente, apoiada pela Turquia, mas não é exatamente os grupos apoiados pela Turquia. É a antiga Al-Qaeda na Síria. Tá? E uma última notícia síria, e que nos, né, todas essas notícias são lembrete, né, de que a Síria continua em guerra, né, a Síria, embora você tenha o governo Assad como vencedor da guerra, um governo que tem sido reabilitado até mesmo pelos seus vizinhos árabes, né, a Síria ainda continua esfacelada, a Síria ainda continua num processo de violência. Nós também tivemos choques ontem e hoje, tá, entre combatentes curdos apoiados pelos Estados Unidos e também, né, no caso das Forças Democráticas Sírias, né, conhecida pela sigla em inglês SDF, e também grupos nômades árabes. Tá? Vocês vão ver, por exemplo, a Al Jazeera, que é um veículo árabe, né, um veículo do governo do Catar, usando o termo tribesmen, né, ou seja, forças tribais, forças clânicas, talvez seja mais adequado, né, árabes, na região do deserto de Deir az-Zor. Secretária do Comércio dos Estados Unidos visita a China e pede laços estáveis. Passando aqui por algumas notícias Estados Unidos e China e depois algumas notícias chinesas, a Gina Raimondo visitou a China, né, ela que é a secretária de Comércio dos Estados Unidos, nas vésperas aí do G20, né, daqui a pouco teremos a cúpula do G20 na Índia, a gente vai falar até mais um pouquinho daqui para frente, como parte, né, dessa visita, pediu por laços estáveis entre os dois países, né, embora a política de decoupling continue. E aqui é bom fazer um breve comentário, né, um comentário não muito extenso, até porque a gente está no giro de notícias, mas assim, algumas pessoas comentam no Twitter, no Instagram, falam, pô Felipe, você falou do decoupling, mas o comércio entre Estados Unidos e China continua muito grande e tal. Primeiro, o decoupling é focado mais em investimentos nesse momento. Segundo, não vai ser do dia para a noite, né? Mas é um processo que está em curso desde o governo Trump. E o governo Biden manteve isso, né? Como a gente já havia previsto, né? Antes mesmo da eleição, antes mesmo da posse do Biden. Falando em relações Estados Unidos e China, o governo dos Estados Unidos vai mandar um pacotão aí de ajuda militar na casa de $80 milhões para Taiwan, com uma diferença nesse caso, tá? Embora não seja um pacote tão volumoso, ele vai ser um pacote via um mecanismo do governo dos Estados Unidos chamado Foreign Military Financing, financiamento militar estrangeiro. Pode parecer bobagem, mas o que acontece? Esse programa, o Foreign Military Financing, ele é voltado para países estrangeiros, como o próprio nome diz, países soberanos. As ajudas militares de Estados Unidos a Taiwan até o momento viam pela aliança militar, pela cooperação militar entre Estados Unidos e Taiwan, que foi assinada durante o governo Eisenhower, tá? Acho que em 1956, se não me engano. Então, essa ajuda militar vai ser a primeira ajuda militar via esse programa que, repito, é voltado para estados soberanos. Os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um estado soberano. E, obviamente, a China protestou até por esse novo enquadramento. Também em relação a Taiwan, né, aproveitando, e a gente vai falar mais disso, né, mais para frente, em janeiro de 2024, nós teremos eleições presidenciais na ilha, e as candidaturas agora estão se definindo, e nós temos, pela primeira vez, tá? Foi tema até de uma coluna minha recentemente na Gazeta, nós provavelmente teremos pela primeira vez na história de Taiwan, né, que elege o seu presidente pelo voto direto desde a década de 1990, 4 candidatos com pelo menos 10% dos votos no primeiro turno, tá? Tornando então a ideia de um segundo turno muito mais complicada, um jogo político mais intrucado. E aí a gente vai ter uma verdadeira gama de vários matizes nas relações Taiwan e China.
né? Numa ponta, nós vamos ter o Lai Ching-te, que a gente já falou dele aqui, né? Ele é o atual vice-presidente, ele recentemente esteve no Paraguai, na volta passou pelos Estados Unidos, o que motivou aquele protesto dos Estados Unidos, exercícios militares. Ele é o atual vice-presidente, como eu falei, e ele é do Partido Democrata Progressista. E ele é o candidato mais pró-independência já registrado. Pró-independência no sentido de declarar uma independência de Taiwan. Embora ele tenha voltado atrás nessas declarações e tenha dito que a independência de Taiwan é um fato. Tá? Ou seja, ele não quer explorar o jurídico. Aí, vindo um pouquinho mais para o meio, nós teremos a candidatura do Ko Wen-je, tá? Que é ex-prefeito de Taipei, que lidera o Partido Popular Taiwanês, que é um partido fundado em 2019, com a ideia de ser um partido voltado para os assuntos internos taiwaneses. Falaram, olha só, esse negócio de independência ou não importa. Taiwan é uma parada própria, sabe? Não é que não importa, né? Mas a gente não vai ficar se dedicando a isso, tá? Taiwan é uma parada própria, e o nosso foco aqui vai ser economia, a gente não tá nem aí pra China, tá? É isso que eu quero dizer, tá? Nosso foco aqui vai ser economia, né? Alguns vão dizer que ele é um cara, que ele é um populista, né? Enfim, como eu disse, ele foi prefeito de Taipei. Aí, vindo mais pra outra ponta, nós vamos ter o Hou Hui-yi, que é o candidato do Kuomintang, né? Ele é ex-prefeito de Nova Taipei, que é a região metropolitana em torno de Taipei. Tá? Você tem a cidade de Taipei e você tem a Nova Taipei, que é a zona metropolitana. É como se aqui em São Paulo você tivesse um prefeito para Osasco, ABC, sei lá, Mauá, tudo junto com o nome de Nova São Paulo. Tá? E essa nomenclatura Taipei é recente, né? Que antes, pro português brasileiro, falava-se Taipei, né? Acho que sim. Boa pergunta, não sei. Eu gosto do nome Formosa, mas eles não gostam, porque é imperialista. Mas Formosa, poxa, uma ilha Formosa. Que era português, justamente. Exatamente, né? Aliás, sabe onde você pode aprender mais sobre a história de Taiwan, Felipe? Onde, meu caro Matias? No Fronteiras Invisíveis do Futebol. Pois é, o nosso podcast de história que vai voltar. E ele é a favor de ter relações melhores com a China, relações mais pragmáticas com a China. E na outra ponta, nós teremos o Terry Gu, né, que é um dos homens mais ricos de Taiwan, é o terceiro homem mais rico de Taiwan, ele tem quase 7 bilhões de dólares, ele é o dono da Foxconn, né, que produz, né, componentes para grandes empresas como Apple, Nvidia, né, e que precisa instalar redes em torno das janelas das suas fábricas, né, infelizmente. Ele foi derrotado nas primárias do Kuomintang e anunciou uma candidatura independente própria. Tá? E ele quer ótimas relações com a China. Ele disse que ele vai trazer a cooperação e a paz ao estreito pelos próximos 50 anos e que a missão dele é impedir que Taiwan seja a nova Ucrânia. Tá? Ainda nesse assunto, a Meta, né, a empresa do Zuckerberg, anunciou que deletou quase 9 mil contas de Facebook e de Instagram que estarão ligadas a campanhas de influência estrangeira conduzidas pela China. Tá? E aí a gente fecha com duas notícias chinesas. Uma delas é que a construtora Evergrande, que recentemente, né, declarou falência nos Estados Unidos, as ações da empresa voltaram a ser negociadas na Bolsa de Hong Kong depois de 1 ano e meio. E a outra é que a China declarou o seu mais alto nível de alerta por conta do furacão Saola, tá, que está previsto para chegar na costa chinesa nesse final de semana, justamente na região de Hong Kong, com ventos de 200 km por hora. Tá? Os aeroportos de Hong Kong foram fechados e mais de 120 linhas foram suspensas. Notícia da terça-feira passada, dia 29 de agosto. Primeiro-ministro de Papua Nova Guiné anuncia embaixada em Jerusalém. O primeiro-ministro James Marape vai visitar Israel e vai deslocar a sua embaixada no país para Jerusalém. Tá? Isso está previsto para o dia agora 5 de setembro.
Tá? Lembrando que Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Vanuatu e Papua Nova Guiné têm embaixadas em Jerusalém. E o Kosovo também, né? Embora o Kosovo, né, tenha discussão se Kosovo é país ou não. Né? O Kosovo é um país com reconhecimento limitado. Né? Esse anúncio foi feito, né, com a presença, né, do ministro de Relações Exteriores de Israel e, então, mais um dos países que vai deslocar sua embaixada para Jerusalém. Girando ali pela Oceania, na Indonésia, o governo anunciou a prisão de 83 cidadãos chineses por conta de eles fazerem parte de uma quadrilha uma quadrilha de golpes românticos online. Tá? Eles basicamente davam golpe em centenas de cidadãos chineses, se passando por mulheres indonésias. Tá? Então, não, eu sou indonésia, tal, vamos casar, vamos ser legal, tal. Mas para ir, eu preciso do dinheiro da passagem, ou então vem aqui para Bali, eu vou fazer a reserva no hotel, vem, né, me dá o dinheiro, tal. Enfim, a Indonésia anunciou o fim dessa quadrilha. Singapura elegeu hoje o seu novo presidente, o Tharman Shanmugaratnam. Lembrando que assim, o presidente de Singapura é um cargo relativamente cerimonial, né? É um chefe de Estado na tradição britânica, digamos assim. Então, parabéns aí para ele, mas não necessariamente significa muita coisa. Né? O interessante de Singapura foram as semanas passadas, né? Aquele monte de escândalo amoroso e tal. E na Austrália tivemos um acidente com um veículo Osprey, né, dos fuzileiros navais, que deixou 3 fuzileiros navais dos Estados Unidos mortos devido ao acidente, e foi anunciada a data, né, do referendo da voz indígena australiana. Tá? O referendo será no dia 14 de outubro, tá? E a proposta é para alterar a Constituição, para reconhecer os povos originários, né, aborígenes da Austrália e das ilhas do Estreito de Torres, né, para eles terem terem representação, né, no parlamento e no governo executivo em questões que estejam conectadas a essas populações. A gente já tinha explicado isso aqui em março, quando nós tivemos a proposta, e é bom a gente fazer uma lembrança, porque vai ter muita gente falando com muito otimismo desse referendo, que, claro, é um gesto importante, é um gesto simbólico importante, mas vai criar esses conselhos aborígenes com poderes consultivos, tá? Eles não terão questões, digamos assim, por exemplo, de veto. Tá? Eles não vão ter um poder executivo real. Você vai criar, tá, essa voz, vai ser o nome da instituição, tá, gente? Voz dos aborígenes e originários das ilhas do Estreito de Torres. Tá? E essa voz vai ser um órgão consultivo, tá? Que vai poder fazer representações no parlamento em questões ligadas a essas populações. Então também não é para ir com muito otimismo também, tá? Vai ser algo bem limitado. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. 2 notícias da quarta-feira passada, dia 30 de agosto. Quirguistão traz de volta 95 mulheres e crianças da Síria. São mulheres que eram, né, as chamadas esposas do Daesh, né? Mulheres que viajaram ou voluntariamente ou forçadamente, muitas vezes forçadas, né, a se casarem, muitas aspas, com integrantes do auto-intitulado Estado Islâmico. Né? Nesse caso eram 31 mulheres e 64 crianças, né, filhos delas. Ainda não se sabe quantos homens kirguizes estão nesses campos da Síria. Tá? É a terceira leva de pessoas que o Quirguistão retorna para o país. Né? O Quirguistão, que é um país de maioria muçulmana e que foi um dos principais focos per capita, né, de pessoas integrando o Daesh.
Tá? Embora em números absolutos não tenha sido tão grande assim, em números per capita foi bastante grande. Eu lembro que a gente falou disso lá em 2015, alguma coisa assim. E a outra notícia sobre o Quirguistão é que o governo baniu o TikTok. Tá? Não tem mais TikTok. Na verdade, vai ter sim TikTok, desde que você seja... né, você vai ter que fazer ali uma espécie de login, né, como um adulto. Tá? Mas o governo do Quirguistão baniu o TikTok, afirmando que ele é prejudicial ao desenvolvimento neurológico das crianças. E um pouco mais ao sul, no Paquistão, né? Não dá para cruzar a fronteira porque o Afeganistão tem um leve bracinho, né? O Tadiquistão e o Paquistão queriam se encontrar. O Afeganistão falou não. Mas, falando sério agora, um tribunal paquistanês suspendeu a sentença de corrupção do ex-premier Imran Khan. Tá? Ele agora vai poder responder em liberdade. Coreia do Norte simula ataque nuclear contra o Sul. A Coreia do Norte realizou um exercício militar, né, lançando mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro, simulando um ataque nuclear contra a República do Sul da Península, em protesto contra os novos exercícios militares, né, realizados entre Coreia do Sul e Estados Unidos. Tá? A Coreia do Norte, inclusive, né, publicou diversas imagens dos testes de lançamento de mísseis e, enfim, foi, né, mais um episódio dessas provocações na Península Coreana. Falando em temas, né, de defesa na região, o Ministério da Defesa do Japão solicitou ontem, quinta-feira, dia 31, um orçamento para 2024 de 7,7 trilhões de ienes, que dá mais ou menos 53 bilhões de dólares. Tá? É mais um aumento no orçamento militar japonês que busca alcançar a meta de 2% do PIB até 2027. Também em relação ao Japão, meu caro Matias, duas outras notícias. Tá? Uma delas é que o Kishida Fumio publicou um vídeo, né, ele ali, alguns integrantes do seu gabinete, comendo um sushizinho, né? E por quê? Né? Porque ele queria se exibir ali comendo e queria exibir suas habilidades com hashi. Não, ele estava, supostamente, né, comendo peixes e frutos do mar da região de Fukushima, né, para mostrar ali a segurança, né, desses produtos dessa região, inclusive também produtos agrícolas, tá, da região, que muito provavelmente, né, usaram a água. Né? E ele disse que peço a todos que demonstrem apoio aos deliciosos e seguros frutos do mar japoneses. E a outra notícia é que o setor de vendas do Japão vai ter a primeira greve dos últimos 60 anos. Tá? Já que a rede de lojas de departamentos Seibu Ikebukuro, tá, ela vai ser vendida, né, para um fundo de investimentos. E por conta disso, os funcionários, né, estão protestando, afirmando que esse fundo de investimentos não vai respeitar, né, os direitos trabalhistas dessas pessoas e vai fazer demissões em massa. Então, é a primeira greve no setor de vendas do país desde 1962. Tá? No Japão, apenas 16% dos trabalhadores são completamente sindicalizados. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 31 de agosto. Irã diz que deteve plano de sabotagem israelense contra programa de mísseis. O Irã acusou Israel novamente, né, de querer sabotar o seu programa de mísseis balísticos e afirmou que conseguiu impedir agentes inimigos de colocar explosivos num local de testes de mísseis iranianos. Tá? Além disso, também afirmou que esse agente inimigo, né, por que eu falo, né, falo assim? Porque o Irã não usa o termo, evita, melhor dizendo, né, evita usar o termo Israel. Tá? Normalmente usam inimigos sionistas, agente sionista, o Estado sionista, né, coisa assim. Não usa o termo Israel. Também afirmou que queriam, né, contaminar ali, contaminar não, né, mas enfim, sabotar, melhor dizendo,
circuitos, né, ligados a esses testes. Falando em relação entre Irã e Israel, né, e mais uma notícia de conexão entre política internacional e esporte, uma notícia nesse caso triste, né, uma notícia negativa, o Irã baniu um halterofilista perpetuamente do esporte depois dele ter cumprimentado um atleta israelense, no caso o Mostafa Rajaei, tá? Ele terminou em segundo na sua categoria do Campeonato Mundial de Halterofilismo Master, né? Ou seja, campeonatos para veteranos, né? E ele subiu ao pódio, o campeonato está sendo realizado na Polônia, né? E ele subiu ao pódio com a bandeira iraniana. E em terceiro lugar estava o atleta Maxim Sivirsky, de Israel, que pelo nome certamente é da ex-União Soviética, né? E os dois se cumprimentaram e tiraram fotos juntos, tá? E um outro atleta iraniano também tirou fotos com atletas israelenses. E aí, por conta disso, o Irã não apenas baniu o Mostafa Rajaei, como também dissolveu, tá, a Federação Master de Halterofilismo. Tá? A Federação de Halterofilismo Olímpica, né, continua e vai ser obrigada a banir o Rajaei, e a Federação Master foi dissolvida, tá? Por conta da, né, enfim, uma repercussão, né, completamente, né, absurda. Não é a primeira vez, infelizmente, que isso acontece. Além disso, também em relação a Israel, mas agora em relação a Israel e Palestina, no último dia 30, um adolescente palestino foi morto, tá, por tropas israelenses na cidade antiga de Jerusalém, perto do portão de Damasco, né, que é um dos principais locais da cidade antiga de Jerusalém. Depois ele supostamente pretendia realizar um ataque à faca. Tá? E provavelmente como retaliação a esse episódio, um caminhoneiro palestino usou o seu veículo como uma arma, né, e jogou o caminhão contra um checkpoint, tá, em Beit Sirah, assassinando um soldado israelense nesse ato. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Partidos de oposição da Índia anunciam frente ampla para eleições de 2024. Agora vocês vão ver o que é uma frente ampla. Pois é, essa frente é ampla pra um caramba. Tá? São 28 partidos, é a frente amplíssima. Se ampliar mais, vira 360. Né? Que vai ser a Aliança Inclusiva Desenvolvimentista Nacional Indiana. Só que isso em inglês é Indian National Development Inclusive Alliance. Índia. Justamente. Né? A sigla Índia. E os caras ficaram pensando muito nesse acróstico, né? Eles... que põe com D aqui? Põe desenvolvimentista. Põe aí. E, obviamente, ela vai ser liderada, né, pelo Partido do Congresso Nacional Indiano, né, que é o partido do Rahul Gandhi, o partido do Nehru, o partido do Mahatma Gandhi, né, e, então, anunciaram essa frente amplíssima para disputar as eleições no ano que vem e tentar impedir uma terceira vitória, né, do Narendra Modi e do BJP, que é o Partido do Nacionalismo Hindu. Aproveitando, meu caro Matias, outras 4 notícias indianas. Uma delas eu vou deixar a mais curiosa pro final. Né? Começando o fato de que a China, essa semana, publicou o mapa oficial das suas publicações oficiais para os próximos anos. Tá? E esse mapa foi obviamente, né, gerou muitos protestos e condenações. Por quê? Porque inclui, né, a linha, né, dos 9 traços no Mar do Sul da Índia. Então Indonésia, Vietnã, Filipinas protestaram. E também incluiu, né, os territórios no Himalaia que China e Índia, né, disputam, inclusive, né, o estado, né, de Arunachal Pradesh, né, que é um estado da Índia. Tá? É um território grande. Aquela divergência que nós tivemos, aquela escaramuça que deixou soldados mortos, são pelos pequeninos territórios ali no Himalaia, mas nesse caso aqui a gente está falando de um território grande. E a China publicou um mapa dizendo que aquele território é chinês.
tá? E a Índia, obviamente, protestou. E vamos lembrar, Felipe, por que eles ficam disputando uns pedacinhos de nada no meio do Himalaia? Água, tá? O Himalaia e o platô tibetano são as fontes de vários dos principais rios do continente asiático, tá? Os 3 grandes rios da Ásia, por exemplo, nascem no Tibete, tá? O rio Mekong, o rio Amarelo, né? E o rio Yangtze, tá? Então, a gente sempre explica isso aqui, né? A Índia, a China dominou o Tibete, aí o Dalai Lama, blá, 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 água, tá? Outra notícia é que a sonda indiana no Polo Sul da Lua, a Chandrayaan-3, confirmou enxofre, tá? No Polo Sul da Lua, ela que vai continuar procurando por sinais de água, tá? E aqui eu vou recomendar os nossos amigos, nosso querido Gustavo Rebelo e o seu podcast, o Podnext, que eles fizeram um programa bem legal essa semana, né, falando sobre essa missão indiana à Lua, mas também falando, né, da corrida espacial por recursos minerais. Né? Eles receberam o Pedro Palota, tá? No Podnext, né? O Podnext que é do Gustavo Rebelo, né? Com JP, né? Então fica a sugestão, ficou bem interessante, então um abraço para o Gustavo. A Índia anunciou que vai comprar softwares de monitoramento de Israel, né? Vai possibilitar e bisbilhotar a vida de 1,4 bilhão de pessoas, né? E finalmente, né, como eu disse, a notícia mais curiosa, a gente já falou, né? Teremos aí o G20 em Nova Delhi. E o que acontece? Nova Delhi é uma cidade que tem muitos macaquinhos, tá? E não tem problema nenhum nisso, né? Os macaquinhos estão lá e tal. Só que o que acontece? Não querem, né, que os macaquinhos atrapalhem o G20. Então, o que o governo de Nova Delhi fez? 2 coisas. Primeiro, né, no caso, os macaquinhos... No caso, eu estou falando daqueles macaquinhos menores, né? O macaco rezo. Né? Primeiro, instalaram diversos langures de papelão, tá? Em tamanho real, tá? Ou seja, um macaco bem maior, né, de papelão, foram instalados para que os macaquinhos falem, putz, tem um macacão ali, eu não vou conseguir, não vou ir lá, é melhor. E o melhor, contrataram 30 pessoas que vão usar roupa de macaco e ficar imitando gestos de macacos langures, mano, para afastar os macaquinhos rezo. Tá? Então é isso, né? Tá. Mas assim, até aí tudo bem, só não vem matar os macaquinhos rezo, alguma coisa assim, mas até, enfim, achei engraçado, tá? E claro que os nossos ouvintes da biologia, né, nosso querido Pirula, aí vai saber explicar melhor qual a diferença, qual é o comportamento e tal. No fundo é tudo macaco, tá? Mas é um macaquinho e um macacão.